Jean Silva e Arnold Allen se enfrentaram no UFC 324 e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, aquele aviso muito rápido, confere se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve aqui embaixo do vídeo, é de graça, você recebe os vídeos do canal. E o outro aviso, também muito rápido, é para você deixar o like aqui embaixo do vídeo, porque também não custa nada e ajuda muito. Então vamos lá, falar dessa luta. O Jean Silva, que era favorito nas bolsas, que era meu palpite, venceu a luta, confirmou o favoritismo. Porém, o que eu falei no vídeo pré-evento, da análise, é que eu não achava o Arnold Allen tão azarão a ponto de pagar o que estava pagando, estava meio exagerado, eu achava que seria uma luta equilibrada, e foi, né? A luta foi, de certa forma, equilibrada, 2 juízes marcaram 2-1 e um marcou 30-27. Não foi tão equilibrado quanto a da Natália, que dá até para ver a vitória da Rose, né? Aqui não tem como enxergar a vitória do Arnold Allen, porém, o Arnold Allen levou sim risco o tempo inteiro. O Jean queria nocautear, pelo que até falou ali na entrevista, e dava para ver, né, nitidamente, só que a equipe dele queria, pelo que ele mesmo disse, que ele levasse mais a luta ali, né, que fizesse a luta durar e tal, então talvez até como forma de, querendo ou não, dar uma dosada, às vezes para ele não se empolgar, não se emocionar, não correr risco, enfim, vai saber. O Arnold Allen tem um box realmente muito alinhado, então ele conseguiu, até no primeiro round, por exemplo, conectar mais golpes totais e também significativos. No segundo, aí a gente já tem o Jean realmente passeando, ele conecta praticamente o dobro dos totais e praticamente o dobro dos significativos. Então, o Arnold Allen sofreu, né? O Jean conseguiu queda, então o primeiro round foi melhor até ali nos números, né? O Arnold Allen, no segundo o Jean já foi muito bem. E aí no terceiro o Jean manteve o ritmo do segundo, ele conectou bem mais golpes significativos, né? 10 a mais, 26-16. E nos totais também, e além de tudo conseguiu 3 quedas de 5 que ele tentou. Então o Jean conseguiu manter volume de golpe, contundência, agressividade, buscando o tempo inteiro tirar espaço, né? Conseguiu ali as quedas, conseguiu mesclar, né? Lutar de fato o MMA. Ele conseguiu fazer com que a luta ficasse, os rounds, né? Nítidos para ele, né? Por isso que eu falei, não tem muita discussão, né? Ele tentou tocar a luva uma vez ou outra, aí o Arnold Allen não quis, aí depois o Arnold Allen, quando quase perdeu a luta, acho que no segundo round, aí ele quis tocar a luva, aí o Jean não quis, aí ele empurrou, enfim, tava criando um clima ali, a luta tava melhor da noite, né? É que de fato a luta principal foi muito boa, mas essa luta tava sensacional, né? Se não fosse a luta principal, merecia o bônus de luta da noite aí, os 100 mil cada um. Gostei bastante da performance dos dois. De fato, o Jean mostrou que ele ainda é o mesmo cara, independente da derrota, né? Mostrou um box alinhado, eventualmente sim, peca um pouco na defesa, toma alguns golpes ali e tal. Toma, mas faz parte, né? É muito difícil você evitar 100%. O que é bom para ele é que ele tem uma boa absorção de golpe, né? Então ele realmente tomou golpes duros, mas você vê que ele engole o golpe, absorve e continua centrado, né? Ele não se acua, ele não se desespera, não faz aqueles movimentos espalhafatosos assim, você vê que ele realmente assimila e continua focado ali, o que inibe o adversário, no caso do Arnold Allen, de ir para cima com tudo para liquidar a fatura, né? Porque às vezes você bate, o cara dá uma balançada, sente um pouco, fica mais ou menos, o cara vem para cima com tudo, porque sabe que se bater e tal, dependendo da pressão que você coloca, o árbitro encerra, né? Então o Jean tomou realmente alguns golpes, ficou machucado ali e tal, mas ele estava sempre centrado. E o Arnold Allen faz a mesma coisa, né? O Arnold Allen tomou um monte de bomba também, só que ele é a mesma coisa, ele faz cara de paisagem, né? Ele absorve bem, dá uma sentidinha rapidinha, mas pum, já volta ali, tá? Então, isso fez com que a luta realmente durasse, né? E não tivesse essa sensação de vitória clara para um lado nem para o outro, né? Porque cada hora tava um botando golpe, o outro engole, bota golpe, então foi realmente uma luta que não, na minha opinião pelo menos, né? Não parecia que ia acabar ali do nada, né? Porque dava só lapsos, né? Do cara balançar 2 segundinhos ali, pum, voltei, tô bem, né? Então, gostei bastante da luta, os dois agressivos, deu pra ver que o Arnold Allen realmente se defende bem, realmente tem golpes muito bons, né? Porque ele vazava realmente a guarda do Jean ali, mas ainda assim o Jean conseguiu ser superior. Se a gente for pegar, o que me chamou a atenção, a precisão, né, dos dois foi muito similar, tá? No primeiro round a gente teve o Jean com 51, o Arnold Allen com 48. Né, praticamente um empate técnico. O segundo round foi o mais desequilibrado. O Jean teve 53, o Arnold Allen 41. Então, 12% ali, mas querendo ou não tá tão longe assim. E no último,
foi o mais parelho. A gente teve um empate, né? 57% a 57%. Então, o terceiro round foi o round onde os dois tiveram maior precisão. Outra coisa que chamou bastante atenção, né? O Arnold Allen atacou mais a cabeça, né? 66% dos golpes dele foi ali na cabeça, justamente porque ele conseguia vazar um pouco ali a defesa do Jean, né? Aí ele deu 19 no corpo e 14 ali nas pernas. Então, distribuiu um pouquinho, né? Igual perna e corpo, mas realmente focou quase 70% na cabeça do Jean. Já o Jean, ele deu uma mesclada maior, né? Ele gosta de golpear o corpo ali, então ele botou 58 na cabeça e 29 ali no corpo, né? E aí nas pernas foi 12, né? Então o Jean realmente trabalhou mais corpo e cabeça, né? Ele tem esse costume, né? E realmente isso é muito bom, né? Porque você consegue às vezes abrir um pouco a guarda do cara, ainda mais do caso do Arnold Allen, que é um cara que se defende bem, né? E claro, se a gente for pegar golpe por posição, aonde aconteceu o golpe, realmente foi na distância, ou seja, os dois em pé, né? Mais de 90% para os dois lados. A gente teve 0 dos dois no chão e 8% do Jean ali no clinch e 5% do Arnold Allen ali no clinch. Então foi uma luta realmente mais na trocação, né? Teve um pouquinho de queda, um pouquinho de controle e tal, não sei o quê, mas realmente os dois foram pro jogo que eles mais fazem mesmo, tá? Então, gostei da luta, tá? Eu achava realmente um pouco mais difícil o Jean nocautear, apesar do grande poder de nocaute, porque o Arnold Allen, além de queixo, ele tem movimentação e ele tem uma boa defesa e, além de tudo, ele tem uma precisão legal. Então ele fica te acertando também. Então não é tão fácil você ir atrás. O Jean poderia ter nocauteado? Na minha opinião, poderia. Poderia se ele fizesse o quê? Se ele soltasse o Lorde ali da corrente, né? Se ele deixasse a emoção tomar um pouco de conta. Aí ele poderia, talvez, realmente ir pra cima na loucura e às vezes acabar realmente com a luta, né? Mas foi aquilo, ele acabou sendo um pouco segurado ali por orientação também, o que eu não acho ruim, né? Lógico, eu preferia que ele vencesse nocauteando, óbvio, mas como ele perdeu a última luta não faz tanto tempo, foi um nocaute, seria perigoso ele se expor demais ali. Ainda mais contra um cara que é bem alinhadinho, como eu falei. Então, apesar de ter ido pra decisão, não vou dizer que tá tão ruim. Por quê? Porque correu menos risco. Entendeu? Deu pra entender? Né? Na minha vontade seria o nocaute dele, mas eu entendo completamente o gameplay aí, a atitude dele e tal. Claro, se desse pra nocautear no meio das trocações que teve, tudo bem, né? Mas realmente não dava pra ser o foco, né? Eu acho que era uma luta muito importante, querendo ou não, valendo talvez um title shot, então não podia ser uma luta onde daria pra crescer o olho no bônus novo, vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar a luta da noite. Não, acho que aqui, né, voltando da derrota e tal, né, era importante que vencesse, o principal era vencer. Aí agora o futuro é aquilo, né? A gente vai ter Volkanovski com o Diego, o Jean já perdeu do Diego, então eu acho que ele deve dar uma torcida pro Diego, porque cria-se a narrativa. Se o Diego tomar o cinturão do Volkanovski, dependendo de como for a luta, e às vezes os caras não vão dar a luta pro Volkanovski direto, sei lá, né, a gente pode ter a revanche, né, e aí seria sensacional, né, porque a primeira luta foi muito boa, existem argumentos dos dois lados, né, gente dizendo que, o Diego deu um pau e ganhou e tal, e tem a versão de que o Jean tava melhor até naquele round, até ele acabar cometendo erro, né, então assim, na minha opinião, independente das duas versões, eu acho que é uma baita luta, e é uma luta difícil sim pro Diego, tá? Continuo, até porque na primeira luta eu achava o Jean favorito, né? Continuo achando uma luta bem difícil. Eu não sei se hoje em dia eu colocaria o Jean favorito, né? Aí depende da luta do Diego, tal. Enfim, é outra conversa. Mas eu acho uma baita luta, tá? Então tá aí mais um motivo para vocês torcerem pro Diego Lopes contra o Volkanovski, pra gente poder, quem sabe, ter uma revanche entre os dois, valendo o cinturão da categoria. Mas é isso, essa foi a luta e um pouco do futuro aí do que pode acontecer. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou da performance do Jean. Você concorda comigo que foi bom dar uma segurada ali, não correr atrás do nocaute? Porque na outra que ele tentou, deu um pouco de ruim, né? Mas enfim, comenta o que você acha aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!